Minha cara Jéssica, porque sempre tem uma Jéssica que é mãe de adolescente hoje, isso pra não falar outros nomes que eu conheço aqui em Florianópolis. Pelo amor de Deus, tira o celular e o computador da mão do seu filho, porque o seu filho aprendeu a trabalhar com inteligência artificial e agora ele está aprontando essas pequenas artimanhas. Eu entendo que o adolescente quer fazer bullying, mas, cara, lucrar com o bullying em cima dos colegas de escola. Tá, vamos para a tela do notebook que eu vou mostrar o meu próprio blog pessoal, o eduardomoreira.com.br. Aproveita, visita, lê os artigos. Sempre tem esses absurdos, porque agora eu me especializei em publicar essas coisas bizarras que acontecem na internet. Menor cria deepfakes de colegas e comercializa tudo na web, e é claro que isso tudo dá muito errado. Pelo amor de Deus, a mesma inteligência artificial que poderia desenvolver a cura do câncer, que poderia encontrar uma vacina para HIV, que de repente pode, eventualmente, sei lá, levantar, fazer análise de um processo de uma deputada que está com os problemas meio errados lá na Itália, essa mesma inteligência artificial pode render lucros pelo lado errado. E isso aqui está muito errado, está muito ruim. E eu há muito tempo venho falando nesse canal de vídeos do problema das deepfakes. E agora o problema das deepfakes são em escala global, porque os adolescentes estão pirando e estão fazendo essas práticas aqui um tanto quanto esquisitas, né. A Guarda Civil de Sueca, da província de Valência, na Espanha, não é na Suécia isso aqui é na Espanha, investiga um caso que ilustra de forma contundente os riscos emergentes da inteligência artificial quando aplicada de forma criminosa. Sim, porque manipular a imagem de alguém através de recursos informáticos ou de inteligência artificial é crime. Eu não sei por que eu estou levantando a voz para falar isso, mas talvez seja para falar com aquele adolescente que vive de fone de ouvido, escutando música, porque é o refúgio dessa galera, é o meu refúgio também. Às vezes eu não gosto de falar com as pessoas, então boto fone de ouvido na orelha, mas é crime, tá? Não tenta manipular a imagem do coleguinha para poder lucrar em cima disso, tá? Um adolescente de 17 anos foi identificado como responsável pela criação e distribuição de imagens. Eu não posso falar esse nome aqui. Vocês estão vendo aí na tela, né? Imagens de conteúdo adulto falsas de seus colegas de ensino médio, utilizando tecnologia de manipulação de imagem baseada em inteligência artificial. Não sigam esse exemplo, mas eu só vou fazer um comentário breve. Quem nunca? Eu, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. E olha que, através de engenharia social com certas plataformas, tipo VO2 ou VO3, eu já fiz coisas absurdas, como, por exemplo, declarações. O VO3 para colocar a dona Valdete para declarações absurdas é fantástico. E o VO2, se você coloca o prompt sugestivo, ele, em algumas vezes, deixa passar, tá? O caso ganhou dimensão após 16 menores apresentarem denúncias formais contra o uso indevido de suas imagens, configurando um crime de corrupção de menores que pode estabelecer precedentes importantes na legislação relacionada ao uso malicioso de tecnologias emergentes. Depois, os adultos dizem que não tem que ter legislação para inteligência artificial, que não tem que ter legislação para as redes sociais, que não tem que ter lei para a internet, que a internet é terra sem lei. Olha, meu amigo deputado e senador que acredita nisso, eu quero ver se a sua filha novinha, a Isabela, de 12 anos, que está envolvida numa manipulação de imagem, quando o coleguinha dele que estuda na mesma escola particular que ela, na mesma turma, utilizar a imagem dela para colocar num filme ao lado do Alexandre Frota. Aí eu penso que o senhor não vai ficar tão feliz com a ideia da internet ser uma terra sem lei, de que pode utilizar a inteligência artificial de forma irrestrita. Eu tenho certeza que o senhor não vai ficar feliz. Metodologia criminal e processo de investigação. O menor investigado desenvolveu um esquema que transcendia a simples criação de conteúdo comprometedor. Além de utilizar fotografias reais dos seus colegas estudantes para gerar nudez explícita através de algoritmos de inteligência artificial, o adolescente estabeleceu uma operação comercial estruturada. Ou seja, ele criou um esquema de venda desse conteúdo. Isso aí vai além de revenge porn, tá?
é mais criminoso que revenge porn, porque ele está lucrando em cima da difamação da imagem dos outros. O adolescente teve a pachorra de criar um website dedicado onde anunciava seus serviços de modificação de imagem. Ou seja, ele vendia para todo mundo a ideia de que ele poderia transformar qualquer pessoa em atriz de conteúdo adulto. Ele mostrava a intenção clara de monetizar em cima de uma atividade criminosa envolvendo a imagem dos colegas. A abordagem empresarial do crime revela uma preocupante sofisticação na elaboração das vulnerabilidades tecnológicas, transformando ferramentas de inteligência artificial em instrumentos de exploração e chantagem potencial contra menores de idade, como se ninguém estivesse prevendo que isso iria acontecer. Há um bom tempo eu venho falando sobre isso lá no Target HD e aqui nesse canal de vídeos. A inteligência artificial vai ser a próxima bomba atômica da humanidade. As pessoas vão perder o limite, vão perder a noção. Temos que agradecer a Deus enquanto a gente estiver fazendo piada e meme com inteligência artificial. Quando ela começar a ser usada em massa para manipular a imagem dos outros e para destruir a imagem alheia, porque isso ainda não começou, a gente só está, como diz o Matheus Guigo, na pontinha da goiaba. Quando começar a produção em massa de conteúdo que vai acabar difamando a imagem dos outros, aí que vai ser um problema. Isso aqui é apenas o ponto de partida de algo que é muito pior. E eu não estou sendo alarmista. Eu não estou sendo alarmista porque o potencial existe. Eu estou falando de algo que efetivamente pode acontecer com qualquer pessoa. Essa é a pior parte. Com qualquer pessoa essa manipulação de imagem e de narrativa pode acontecer. Posso até dizer que no meu caso eu estou mais tranquilo porque com pessoas pretas a inteligência artificial tem uma maior dificuldade para fazer a reprodução, a manipulação de imagem. Porém, no vídeo que eu gravei para o targethd.net, que eu mostro como que eu criei a Dona Valdete, eu consegui colocar fala na minha boca de um vídeo que era uma imagem estática com um certo grau de realismo e, desculpa, mas sem querer ser alarmista, a possibilidade de qualquer um ter a imagem manipulada na internet hoje, ela é mais do que clara, só não vê quem não quer. Ou o tal deputado e o tal senador que acha que a gente pode utilizar a inteligência artificial sem qualquer tipo de filtro ou trava. A investigação conduzida pelas autoridades seguiu metodologia rigorosa para identificar o responsável pelas criações fraudulentas. Após completarem depoimentos detalhados das vítimas, os investigadores solicitaram às plataformas digitais onde o conteúdo foi distribuído os dados dos usuários responsáveis pelos perfis suspeitos. Vou reformular o que eu disse. Após coletarem depoimentos detalhados das vítimas, os investigadores solicitaram às plataformas digitais onde o conteúdo foi distribuído os dados dos usuários responsáveis pelos perfis suspeitos. A cooperação entre autoridades e empresas de tecnologia permitiu que todas as evidências convergissem para a identificação de um único responsável, o adolescente de 17 anos que agora responde por crime de corrupção de menores. Isso serve de precedente jurídico também para as plataformas digitais aqui no Brasil que insistem em querer não colaborar com a justiça quando solicitado para revelar os dados dos usuários que estão por trás de publicações de assédio, publicações criminosas, publicações de discursos de ódio e preconceito nas redes sociais, sobre o pretexto e justificativa de que eles não podem identificar os usuários, porque tem que manter o anonimato deles, tem que preservar a privacidade de todo mundo, porque eles não querem se responsabilizar pela remoção desses conteúdos, porque são conteúdos que acabam engajando a audiência. Bem sabemos disso, não é mesmo, Mark Zuckerberg? O caso mostra a eficácia da cooperação internacional entre órgãos de segurança e plataformas digitais na investigação de crimes cibernéticos envolvendo menores. Precisa, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é a manipulação da imagem de um menor, seja por crime de assédio, seja por crime de violação do corpo, seja pelo crime de manipulação da imagem. As autoridades estabeleceram um protocolo específico para as pessoas que se tornarem vítimas de manipulação de imagem através da inteligência artificial. Esse protocolo poderia ser adotado no Brasil também, mas vale a pena você aprender os procedimentos para saber o que fazer numa situação como essa.
O primeiro passo consiste na documentação meticulosa de todas as evidências, incluindo capturas de tela completas, registros de nomes de usuários, identificação das plataformas onde o conteúdo foi publicado, datas precisas de publicação e qualquer informação adicional que possa auxiliar nas investigações futuras. Aqui no Brasil, a gente tem até um sistema minimamente robusto para você fazer as denúncias de crimes na internet. E eu não estou falando só do boletim de ocorrência virtual. Existe toda uma estrutura criada em alguns órgãos de proteção e defesa que podem estabelecer uma investigação mais robusta voltada para o digital. Isso pode variar também de estado para estado, não por conta de legislação, mas por conta de estrutura e entendimento sobre a necessidade real de combater esses crimes. Mas é importante que você siga esse exemplo, e esse vídeo também eu deixo como dica sobre o que fazer e o que proceder, como proceder, melhor dizendo, o que proceder é dar porrada no desgraçado que faz isso. Mas como proceder em caso de violação de imagem ou de manipulação de imagem, o que bate em crime de assédio, crime de corrupção, enfim, todos esses problemas que podem afetar os menores de idade. Posteriormente, as vítimas devem apresentar denúncia formal junto à Guarda Civil ou Polícia Nacional, no nosso caso no Brasil, fazer o boletim de ocorrência, fornecendo todo o material coletado. Simultaneamente, é recomendada a solicitação de remoção do conteúdo diretamente às plataformas ou através de canal prioritário, no caso da Agência Espanhola de Proteção de Dados, e aqui no Brasil pode ser a Anatel, a ABIN, existem vários órgãos de inteligência para pedir a remoção com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que rege, ou pelo menos deveria reger, as questões legais e as regulatórias de internet no Brasil. Existem procedimentos específicos para casos envolvendo conteúdo íntimo não consensual, e isso inclui não apenas as deepfakes, como também o revenge porn, que é uma prática muito adotada por gente mau caráter e canalha, que terminou o relacionamento, acaba compartilhando por aí todos os momentos íntimos que teve com a pessoa para se vingar da pessoa. E, cara, isso é tão errado, velho, tão errado. O caso também aborda a responsabilidade de testemunhas que possam ter acesso a esse tipo de conteúdo criminoso. As autoridades enfatizam que pessoas que visualizem imagens manipuladas de menores não devem contribuir para sua distribuição, evitando tornar-se cúmplices do crime. No Brasil é a mesma coisa. Para você, amigão, que adora ver vídeo de novinha, toma cuidado, porque receber e não denunciar é crime, e receber e compartilhar essas imagens te torna tão criminoso quanto o cara que distribuiu essas imagens com você. Seja ele produtor ou o compartilhador, aquele que está compartilhando de quem compartilhou. Vocês entenderam o que eu quero dizer. É crime no Brasil, tá? Bonitão que adora uma novinha. Galera me critica porque eu gosto das coroas, mas, meu, muito pior é aquele cara que fica coletando e armazenando imagem de menina de 10, 12, 14 anos de idade. Olha, eu não tenho palavras e filtros para... Eu me seguro muito. Eu até me seguro muito para não falar o que eu penso. O caso também aborda a responsabilidade de testemunhas que possam ter acesso a esse tipo de conteúdo criminoso. As autoridades enfatizam que pessoas que visualizam imagens manipuladas de menores não devem contribuir para a distribuição, evitando tornar-se cúmplices do crime. Eu, às vezes, adianto pauta daquilo que está escrito no meu próprio blog. A orientação oficial é que as testemunhas informem imediatamente as vítimas sobre a existência do conteúdo para que possam tomar as medidas legais apropriadas. Sim, aqui em Florianópolis, boa parte da população tem esse hábito de acontece uma injustiça com o outro, ou fica sabendo que o outro está envolvido em alvo de alguma ação de um terceiro que está querendo desmoralizar ou destruir a imagem dessa pessoa. Aqui a pessoa fica quieta quando fica sabendo disso, sabe? Não informa a vítima, não compartilha informação com as autoridades. Aquela coisa do tipo, eu vou ficar quieto porque não é comigo. Esse tipo de leniência e cumplicidade a gente não pode ter quando envolve menores de idade, tá? Crimes com menores de idade devem ser denunciados, sempre. A abordagem reconhece que a prevenção efetiva de crimes digitais envolvendo menores requer participação ativa da sociedade civil. De novo, não é aquela coisa de eu estou vendo que o crime está acontecendo, eu fico sabendo do crime e não faço nada. A gente não pode ser leniente e, por tabela, ser cúmplice com esse tipo de situação ou crime.
E a sociedade civil é responsável por criar uma rede de proteção que vai além da atuação exclusiva das forças de segurança. No final das contas, deu muito ruim para esse Enzo, para esse adolescente, que tentou cara, que tipo de perversão que a pessoa tem, né, porque são os colegas de escola, são as pessoas com quem ele convive de segunda a sexta, é gente que ele chama de amigo, e isso com 17 anos. Com quem será que ele aprendeu esse tipo de coisa? Com quem será que ele aprendeu esse comportamento? Não foi só com a escola, não foi só com a internet, não foi com a MTV, até porque a MTV morreu, né. O canal que passa de férias com ex não é o canal que eu conheço, tá. Tem muito pai e mãe que é adepto dessa prática e acaba passando esse tipo de virtude para os filhos, acreditando que é o melhor valor que pode passar para ele. Pais, mães, avós, avós, responsáveis legais, prestem atenção nos valores que vocês estão passando para os seus filhos. É um papo meio conservador, mas necessário no final do vídeo, porque é lamentável pensar que um adolescente teve essa ideia sozinho, porque ele não teve, alguém passou para ele esses valores de manipular a imagem dos colegas apenas e tão somente para satisfação de marmanjo virgão de 40 anos que não consegue pegar mulher. Então, pais, eu peço, eu comecei o vídeo falando com a dona Jéssica, vou falar com a dona, sei lá, dona Gertrudes, esposa do general Gervásio, essa personagem fictícia maravilhosa que a gente tem nesse canal de vídeos. Pelo amor de Deus, pensem bem nos valores que vocês estão passando para os seus filhos. Acompanhe aquilo que seus filhos estão fazendo na internet. Dê uma olhada e monitorada nos prompts de inteligência artificial que eles estão criando. Sabe, faça o que for possível para impedir que o seu filho não se torne um sociopata em potencial. Porque depois a gente tem que ficar falando dele, dessas coisas bem erradas que ele está fazendo, e não adianta vir me processar depois, porque, afinal de contas, quem fez a cagada maior foi a senhora, que não monitorou. A senhora e o senhor, né? A gente tende a falar mais da mãe, mas vamos falar do pai também. Esse corno que não cuida direito do filho, né? Achando que tá na meia-idade como maioral e que em muitos casos está com o celular cheio de foto de novinha, achando que isso aí é legal. Não é legal não. Principalmente se a sua esposa pega o seu celular, mais ainda se alguém acaba invadindo a sua conta de WhatsApp e descobre que você está conversando com a pequena Jéssica. Jéssica? Não, deixa eu mudar o nome da menina. Amanda. A Amanda, a pequena Amanda de 14 anos e mandando umas ideias meio erradas para ela. Que ninguém pegue o senhor fazendo isso, porque senão o tambor vai girar pro senhor, tá?